Fala família Liga, Igor falando e hoje a gente vai falar em relação ao movimento contínuo aí do Bitcoin há 8 semanas consecutivas fazendo barras vermelhas no gráfico semanal, ou seja, fechando a semana abaixo do que a gente abriu a semana, então estamos há 8 semanas, na verdade estamos abrindo a 8ª semana consecutiva do Bitcoin em queda e vamos falar também principalmente da dominância do Bitcoin, porque ela começa a dar sinais mais claros aí pra gente e pode ser um excelente indicador para a nossa tomada de decisão. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Fala família, então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo, a gente tem vídeos e lives exclusivas para os membros todas as semanas. Depois dá uma olhada. Então a gente vai começar hoje pelo gráfico semanal do Bitcoin, porque ontem às 9 horas da noite a gente fechou aqui mais uma vela no gráfico semanal e nós estamos vivendo aqui um momento bastante interessante aqui no Bitcoin. Primeiro em relação ao nosso chamado Bull Market Support Bands, aqui que são essas duas médias móveis que guiam a gente tanto em movimentos ascendentes e também como em movimentos descendentes. Enquanto a gente permanecer abaixo dessas médias móveis, a expectativa é que elas funcionem como resistência e a gente seja guiado para um movimento descendente. Nós estamos até de certa forma aí distantes dessas médias móveis. É normal e natural que em algum momento a gente vai dar um pullback aqui para encontrar novamente elas e aí quem sabe encarar elas como resistência para a continuação de um movimento mais expressivo. Só que a gente está mapeando esse padrão de fundo que historicamente acontece mais ou menos um ano depois do topo do Bitcoin. A gente não está há um ano desse topo de 69 mil dólares, mas nós estamos aqui há um ano desse topo aqui em 65 mil dólares, mapeando justamente então um possível padrão de fundo. E agora eu puxei aqui o Fair Value, como vocês sabem, esse canal amarelo, porque a gente sabe que historicamente, quando o Bitcoin ele perde aqui o Fair Value, e é exatamente isso que a gente está fazendo essa semana, é sempre bom lembrar que essa semana só fecha no domingo, às 9 horas da noite, então a gente ainda tem muitos dias para fechar essa semana, só que até o momento nós estamos aqui rompendo, então a parte descendente aqui, a parte inferior na verdade, do Fair Value, então isso historicamente, se a gente olhar aqui para trás, vocês vão notar que significou aí que a gente foi fazer de forma rápida e expressiva os nossos padrões de fundo. Vocês notam aqui, por exemplo, em 2015, começando aqui no primeiro fundo macro que o Bitcoin teve, a gente brigou aqui 2 semanas nessa parte inferior do Fair Value, mas quando a gente fez o rompimento, em apenas 3 semanas aqui, a gente achou aqui o fundo majoritário do Bitcoin. E se vocês olharem agora em 2019, vocês vão notar que foi um movimento muito semelhante. O Bitcoin, ele vem aqui em uma semana, ele encontra aqui suporte na parte descendente do Fair Value, mas na semana seguinte ele rompe e também aqui 4 semanas depois é o suficiente para a gente achar aqui o fundo majoritário, também macro aqui, o segundo fundo majoritário que a gente fez, que sempre aconteceu também, é bom frisar, quando as duas médias móveis elas também rompem para baixo o canal de Fair Value. Então a minha expectativa é que ocorra algo semelhante. O passado dele nunca ocorre de maneira idêntica, mas ele sempre tem semelhanças e até o momento nós estamos vendo semelhanças porque desde que a gente perdeu aqui essas médias móveis, isso aconteceu em dezembro do ano passado, a gente vem sendo guiado por elas por um movimento descendente, a gente entrou aqui no Fair Value, nós lateralizamos aqui por bastante tempo e agora estamos fazendo um movimento descendente mais forte. São 8 semanas até agora consecutivas aí do Bitcoin fechando abaixo do que abriu a semana, ou seja, velas vermelhas. Então vamos ficar de olho, porque caso o Bitcoin ele realmente feche no domingo às 9 horas da noite aqui abaixo do Fair Value, como eu acabei de mostrar para vocês, isso pode significar que dentro das próximas 3, 4 semanas a gente pode estar vendo aí o fundo majoritário, inclusive aqui com o Bull Market Support Band também cruzando aqui o Fair Value para baixo. A gente vem aqui e faz aqui, por exemplo, mais ou menos por aqui, o fundo majoritário, fundo macro desse ciclo, digamos assim, se a gente contar do fundo ao próximo topo que ainda vai vir. É uma possibilidade. Se a gente abrir aqui o Heikin Nash, porque o Heikin Nash, como a gente sabe, são grandes rastreadores de tendência, então são muito positivos para a gente, porque a gente consegue achar confluência com o movimento mais forte que a gente está vendo, e vocês notam que realmente
Desde que o Heikin Nash aqui, ele voltou a ficar vermelho aqui no início de abril, a gente está vendo velas de tendência muito forte de baixa, que são corpos largos, com sombra inferior e sem sombra superior. Então a gente está fazendo aí a sexta vela de Heikin Nash consecutiva nesse padrão com uma tendência forte de baixa. Lembrando também que essa vela aqui ela só fecha no domingo às 9 horas da noite. Só que até o momento nós estamos tendo esse padrão. Notem também que o corpo eles estão ficando cada vez maiores, né? Na semana passada a gente fechou essa vela aqui muito expressiva, realmente o maior corpo que a gente viu até agora, o maior corpo vermelho, um corpo largo que a gente viu aqui desde que a gente iniciou esse movimento, e realmente a maior sombra inferior também. Notem o tamanho dessa sombra inferior, quanto maior, mais expressivo aqui pelo Heikin Nash e sem sombra superior. Isso aqui realmente dá um sinal de que a tendência até o momento ela não esboça nenhuma mudança. Se a gente começar a ver velas aqui mais ou menos como essas aqui, com sombras para os dois lados, de repente uma vela verde, a gente pode iniciar a ver um movimento aí, enfraquecer na verdade esse movimento de baixa. Mas até agora o que a gente está vendo não é isso. O que a gente está vendo aí são velas claramente baixistas e que dão confluência então com uma tendência majoritária aí de baixa. Pausa rápida. Se você tem interesse em negociar criptoativa aqui no canal, a gente indica Crypto.com. Link na descrição com desconto nas corretagens. E também para o mercado futuro a gente indica Bybit, a PrimeXBT. Link na descrição com muitos bônus para vocês. Continuando, quero mostrar aqui em relação à dominância do Bitcoin. Porque na semana passada a gente estava mapeando, eu mapeei isso aqui no clube de membros. A gente viu aqui um rompimento aqui das médias móveis do Bull Market Support Bands. Eu estou aqui no Heikin Nash ainda, antes vou mostrar aqui as velas normais, como vocês podem ver. Essa aqui foi uma vela muito expressiva de rompimento aqui das duas médias móveis, que foi essa vela verde aqui. Na semana passada a gente fechou uma vela forte de rompimento e vocês notam que na semana passada então o Bitcoin ele abriu com 41,5 de dominância e fechou aqui mais ou menos com 44,5. Então a gente ganhou 3% mais ou menos de dominância e a minha expectativa é que a gente vá aumentando agora, a gente vá sendo guiado em um movimento ascendente dessa dominância que vocês notam que se a gente pegar aqui, de repente, uma resistência mais forte, de repente a gente só vai encontrar aqui primeiro aqui mais ou menos em torno de 50% e depois aqui em torno de 57%. Então vamos mapear aqui em relação a esse movimento de subida da dominância, o que é natural que ocorra, é importante que ocorra, significa que o Bitcoin está ganhando valor em cima das altcoins. Então não importa se ele está caindo ou se ele está subindo. Se ele está subindo, teoricamente, para a dominância aumentar, ele sobe mais que as altcoins, e se ele cai, para a dominância aumentar, ele cai menos do que as altcoins. Então por isso que ele vai ganhando dominância. E esse é um movimento natural que ocorra nesse momento que historicamente, sempre que o Bitcoin ele está abaixo dessas médias móveis aqui, não nesse gráfico da dominância, mas no gráfico que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Sempre que ele está abaixo das médias móveis, que é algo que nós estamos, então, desde dezembro, a dominância ela tende a baixar até que o Bitcoin ele volte acima. Vou mostrar aqui para vocês de novo, só para vocês verem o que eu estou me referindo. Aqui, nesse momento, sempre que nós estamos aqui, sempre que nós rompemos para baixo aqui, por exemplo, nesse momento, as médias móveis, quando a gente volta aqui, esse período aqui sempre é do Bitcoin ganhando dominância, sempre foi, pelo menos na história. Se eu não me engano, de 8 ou 6 vezes que nós estivemos abaixo aqui das médias móveis, quando a gente faz esse rompimento, a gente perde valor nas altcoins, o Bitcoin ganha valor de mercado em cima das altcoins. Foi 100% das vezes até agora e até o momento que a gente está vendo aqui. Esse aqui a gente teve um rompimento falso, mas desde esse momento o Bitcoin, então, abaixo das médias móveis e historicamente, isso então 100% das vezes, indicou que o Bitcoin vai ganhar dominância em cima do mercado, vai ganhar dominância em cima das altcoins. Até o momento que a gente está vendo, então, era que o Bitcoin estava passando aqui semanas brigando aqui em cima das médias móveis e na semana passada, finalmente, a gente teve esse rompimento mais expressivo e agora minha expectativa é que a dominância comece a subir de forma mais clara, mais ou menos como o Bitcoin fez aqui. Por exemplo, aqui no último fundo que a gente fez aqui no ano passado em 29 mil dólares, vocês notam aqui como de junho até julho, realmente o Bitcoin ele deu uma subida aqui muito forte da dominância. Minha expectativa é que a gente faça um movimento semelhante agora. Então eu vejo como investir em altcoins agora não seja ainda o momento ideal, pelo menos
na minha visão, tá? Pelo menos na minha visão, não vejo como um momento ideal. Ainda vejo muito risco num momento como esse, porque você vai, por mais que a sua altcoin suba, o Bitcoin tende a ganhar mais valor do que ela. Ou seja, se essa altcoin subir, o Bitcoin tende a subir mais do que ela. A gente vê aqui pelo Heiken Nash também que até na dominância que a gente vê tendências mais claras aqui, sempre que a gente vê aqui a mudança de verde para vermelho, como vocês podem ver aqui no Heiken Nash da dominância, e nós estamos há 4 semanas consecutivas aí, esboçando justamente da confluência com essa tendência maior de alta. Só que vocês notam que essa vela aqui é até uma vela considerável de uma alta mais clara, mas essas duas aqui, vocês notam que a gente tem essa sombra inferior aqui na dominância, e isso aqui então mostra que ainda não é um movimento tão claro e forte de alta. Essa semana, a semana que a gente está, por enquanto, óbvio que só fecha domingo às 9 horas da noite, mas por enquanto sim, uma vela clara de alta aqui, sem sombra inferior, corpo largo, ainda falta entrar aqui um pouco de sombra superior, mas com certeza a gente já está vendo aí que está se desenhando realmente pelo Heiken Nash, que ajuda a gente a ter confluência, uma tendência mais forte e clara de alta pela dominância do Bitcoin, que eu vejo até de certa forma importante nesse momento, que o dinheiro seja esvaziado aí nas altcoins e venha para o Bitcoin. Historicamente sempre foi assim, para a gente tentar achar aí o nosso fundo macro de mercado. E para fechar, outro gráfico que eu queria mostrar para vocês é em relação ao Ethereum sobre o Bitcoin, porque a gente sabe que o Ethereum seria aí como se fosse a maior altcoin que a gente tem no mercado. Então, ele vinha até de certa forma, se eu botar aqui no gráfico normal, vocês vão ver, ele vinha se segurando aqui em cima das médias móveis do Bull Market Support Band, mas na semana passada a gente viu aqui um rompimento muito claro aqui das duas médias móveis, também então o Ethereum perdendo valor em cima do Bitcoin, e a tendência agora é que a gente seja guiado aí no movimento mais forte de baixa pelas médias móveis em relação à dominância do Ethereum perante ao Bitcoin. Então, minha expectativa é que a gente perca valor aí do Ethereum em cima do Bitcoin e como todas as altcoins do mercado. Vocês notam aqui pelo Heiken Nash também que a gente tem aqui a 4ª semana consecutiva também de vela vermelha, só que essa semana sim uma vela vermelha mais clara de tendência de baixa, sem sombra superior, com sombra inferior e corpo largo vermelho. Antes a gente não estava vendo isso, então está se desenhando também a primeira vela mais forte aí de uma tendência baixista do Ethereum perante ao Bitcoin. Então, momento de paciência do mercado, um momento de ir dosando aí o Dollar Cost Average, a expectativa de um fundo majoritário, que o fundo majoritário apareça. Como vocês sabem, nos últimos vídeos que eu fiz, eu mostrei que a gente ainda tem mais espaço para um fundo majoritário aparecer, aonde ali sim seria o melhor ponto de compra, só que a gente não tem garantia de que o passado vai se repetir de forma idêntica ao futuro. Então, caso ele não se repita, o que eu também tenho mostrado nos últimos vídeos é que nós já estamos em um momento muito forte de compra, um momento em que já é um ótimo momento para compra, o que não significa, também como eu acabei de falar, que historicamente a gente caiu mais um pouco, a gente tem margem para mais queda se o padrão do passado se repetir no futuro. Então vamos ficar mapeando esse padrão de fundo. O fund rate até agora permanece neutro no dia de hoje, então nenhuma tendência mais clara para o curtíssimo prazo. Se esse fund rate aumentar ou então diminuir de forma expressiva, ele tem servido aí para a gente como um indicativo aí em relação ao curtíssimo prazo, mas até agora ele está de certa forma neutro. Eu faço esse acompanhamento aí lá no clube de membros, como vocês sabem. Então por hoje é isso, família. Se você gostou do vídeo, deixa o like, ativa a notificação e também dá uma olhada no nosso clube de membros, link tá na descrição do vídeo. Nós temos lives, acompanhamento e também vídeos exclusivos todas as semanas com vocês lá no clube de membros, link tá na descrição do vídeo. Por fim, não sou conselheiro financeiro, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.